Olá, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre os nervos cranianos. Esse vídeo foi produzido pelas alunas Fernanda Tolini e Vanessa Leopoldina. Então vamos começar? Bem, como sabemos, o sistema nervoso é uma rede de comunicação que pode ser dividida em dois, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico faz a captação de informações e as leva até o sistema nervoso central e traz as respostas geradas no sistema nervoso central para os órgãos efetores. Os componentes do sistema nervoso periférico são os nervos e os gânglios. Como o foco de nossa aula é nos nervos cranianos, vamos nos atentar mais para os nervos. Os nervos são cordões esbranquiçados constituídos por feixes de fibras nervosas, reforçadas por tecido conjuntivo, que unem o sistema nervoso central aos órgãos periféricos. Eles podem ser espinhais ou cranianos, dependendo de como estão unidos com a medula espinhal ou com o encéfalo. A função dos nervos é conduzir, através de suas fibras, impulsos nervosos do sistema nervoso central para a periferia e da periferia para o sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, o axônio é envolvido por células especiais denominadas células de Schwann, que formam a bainha de mielina do axônio. O núcleo e o citoplasma das células de Schwann ficam por fora da bainha de mielina e constituem o neurilema. Essa estrutura é importante nos casos em que o nervo é seccionado, pois ela é responsável em parte pela regeneração do mesmo. Assim, os nervos reconstituídos cirurgicamente podem eventualmente restabelecer suas conexões, permitindo a recuperação da sensibilidade e dos movimentos. As fibras nervosas que constituem os nervos são em geral mielínicas com neurilema. Entretanto, o nervo óptico é constituído somente por fibras mielínicas sem neurilema, e no nervo olfatório, as fibras são amielínicas com neurilema. Agora falaremos um pouco mais em detalhes sobre a anatomia dos nervos. São 3 as bainhas conjuntivas que entram na constituição de um nervo: epineuro, perineuro e endoneuro. O epineuro, rico em vasos, envolve todo o nervo e emite septos para o seu interior. O perineuro, que compreende tecido conjuntivo denso ordenado e células epiteliais achatadas, envolve os feixes de fibras nervosas. Por sua vez, cada fibra nervosa é envolvida por uma trama delicada de tecido conjuntivo frouxo, o endoneuro. As bainhas conjuntivas conferem grande resistência aos nervos e, de modo geral, são mais espessas nos nervos superficiais, pois estes estão mais expostos a traumatismos. Como já foi dito antes, dependendo de sua localização, nós também podemos classificá-los como nervos cranianos ou nervos espinhais. Qual a diferença entre eles? Bem, os nervos espinhais se conectam com a medula espinhal, saindo aos pares dessa estrutura em cada região do espaço intervertebral. Nós possuímos ao todo 31 pares de nervos espinhais, que são responsáveis pela inervação do tronco, dos membros e de uma porção da cabeça. São 8 pares de nervos cervicais, 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares, 5 pares de nervos sacrais e um nervo cóccygeo. Agora falaremos do foco de nossa aula, os nervos cranianos. Os nervos cranianos fazem conexão com o encéfalo. A maioria deles liga-se ao tronco encefálico, exceto os nervos olfatório e óptico, que se ligam respectivamente ao telencéfalo e ao diencéfalo. Eles desempenham funções sensoriais, motoras e autônomas. Os núcleos que dão origem a 10 dos 12 pares de nervos cranianos situam-se em colunas verticais no tronco encefálico e correspondem à substância cinzenta na medula espinhal. Nós possuímos 12 pares de nervos cranianos numerados em algarismos romanos. Eles foram nomeados desse jeito porque o número de cada nervo nos indica a sequência em que ele aparece no sentido crânio-caudal. Agora que já conceituamos o que são os nervos cranianos, podemos classificá-los de acordo com o componente funcional.
Assim, os nervos cranianos podem ser classificados em motores, sensoriais e mistos. Falaremos de cada um separadamente. Os nervos apresentam fibras aferentes e eferentes. Os nervos motores apresentam apenas fibras eferentes. As fibras eferentes garantem que os impulsos do sistema nervoso central cheguem até os órgãos efetores. Os nervos motores irão dar movimento à língua, os olhos e aos músculos lateroposteriores do pescoço. São eles o nervo oculomotor, nervo troclear, nervo abducente, nervo acessório e nervo hipoglosso. Os nervos sensoriais apresentam apenas as fibras aferentes, que são responsáveis por levar as informações que o corpo obtém do meio externo e interno até o sistema nervoso central, onde elas serão analisadas. Os nervos sensoriais destinam-se aos órgãos dos sentidos, são eles o nervo olfatório, óptico e vestíbulo coclear. Já os nervos mistos apresentam os dois tipos de fibra, aferentes e eferentes. São eles trigêmeo, nervo facial, nervo glossofaríngeo e nervo vago. Anteriormente, os nervos são enumerados com algarismos romanos que indicam a sequência em que eles aparecem conectados ao encéfalo, sempre seguindo o sentido crânio-caudal, sendo o primeiro no sentido cranial e o 12º no sentido caudal. Agora, quem será que fez a descoberta desses nervos? Quem será que deu o nome para cada um? Galeno iniciou a descoberta lá para meados do século II d.C., e isso seguiu evoluindo até o século XX. Em 1778, Samuel Sommering, um anatomista alemão, fez a classificação dos nervos cranianos como conhecemos hoje. A nomeação desses nervos foi feita por Flem, Shaw e Simon. Agora vamos conhecê-los. 1. Nervo olfatório. 2. Nervo óptico. 3. Nervo oculomotor. 4. Nervo troclear. 5. Nervo abducente. 6. Nervo trigêmeo. 7. Nervo facial. 8. Nervo vestíbulo coclear. 9. Nervo glossofaríngeo. 10. Nervo vago. 11. Nervo acessório. E o 12, que é o último, o nervo hipoglosso. Vamos falar apenas de alguns exemplos de cada tipo de nervo: motor, sensitivo ou misto, começando pelos motores. Os nervos motores, como o próprio nome já sugere, irão desempenhar a função de motricidade. Dois exemplos de nervos motores são o oculomotor e o hipoglosso. O nervo oculomotor é um nervo par que se distribui pelos músculos extrínsecos e intrínsecos do bulbo ocular. Os músculos extrínsecos são elevador da pálpebra superior, reto superior, reto inferior, reto lateral, reto medial, oblíquo superior e inferior, que irão realizar a movimentação ocular extrínseca. Ou seja, isso nos possibilita movimentar o globo ocular para cima, para baixo e para ambos os lados. Sabe quando reviramos os olhos com o ranço de alguém? Então, é nessa hora que o nervo atua. Os músculos intrínsecos são músculo ciliar, que vai regular a convergência do cristalino, e o músculo esfíncter da pupila, que contrai a pupila. A convergência do cristalino serve para que a imagem formada na retina fique mais nítida e com mais definição. A contração da pupila ocorre quando estamos em algum ambiente luminoso ou então quando olhamos algo bem de pertinho. O comprometimento desse nervo pode afetar a movimentação do globo ocular e também a contração da pupila. Na parte motora, temos o nervo hipoglosso. Ele surge do sulco lateral anterior do bulbo na forma de filamentos radiculares que se juntam para formar o tronco do nervo, que vai em direção aos músculos extrínsecos e intrínsecos da língua. Os músculos intrínsecos atuam no encurtamento, no achatamento e no estreitamento da língua. Também possuem grande relevância na fala e deglutição. Os músculos extrínsecos irão movimentar a língua para cima, para baixo e para ambos os lados. Caso esse nervo sofra algum tipo de lesão, essas funções ficam comprometidas e a língua fica protusa, ou seja, ela se desvia para o lado que foi lesionado.
Agora passaremos para os nervos mistos. Os nervos mistos, eles possuem tanto a função sensitiva quanto a função motora. Exemplos de nervos mistos são o nervo facial e o nervo vago. O nervo facial possui relação com o nervo vestíbulo coclear, com as estruturas do ouvido médio interno e também com a parótida. O nervo facial propriamente dito emerge do bulbo pontino com sua raiz motora e o nervo intermédio com sua raiz sensitiva. Componentes sensitivo e motor se unem com o nervo vestíbulo coclear e penetram no meato acústico, fazendo com que o nervo facial intermédio, ou seja, a parte sensitiva, perca a sua individualidade. Isso acaba formando um único tronco nervoso que penetra no canal facial. Após isso, ele se curva para trás, formando o genículo facial, onde existe o gânglio geniculado. Após isso, ele emerge do crânio através do forame estilomastoideo, atravessando a glândula parótida e se distribuindo para os músculos mímicos, estiloióideo e para o músculo digástrico. Também inervam as glândulas lacrimais, as glândulas submandibular e sublingual e 2/3 anteriores da língua. Então, o nervo facial é responsável pelas expressões faciais através de sua parte motora e seu componente sensitivo atua nas glândulas lacrimais, nas glândulas salivares submandibular e sublingual e também dando sensibilidade gustativa para a língua. Comprometimento motor afeta as expressões faciais como, por exemplo, franzir a testa, fazer bico e sorrir. O comprometimento sensitivo afeta o paladar, dificultando a identificação de sabores. O vago é um nervo par, misto e predominantemente visceral, formado por filamentos radiculares. Ele emerge do crânio pelo forame jugular, percorre pescoço e tórax, terminando no abdômen. Durante esse trajeto, o nervo vago sofre diversas ramificações, inervando a faringe, a laringe e formando plexos viscerais que vão inervar de forma autônoma as vísceras do tórax e do abdômen. Por isso, ele é o maior de todos os nervos cranianos. Então, ele atua conduzindo impulsos para a laringe, faringe, traqueia, esôfago e órgãos do tórax e do abdômen. Seu comprometimento pode causar danos às contrações dos músculos da faringe e da laringe. Vamos agora para os nervos sensitivos. Os nervos sensitivos irão atuar na percepção dos sentidos. Um exemplo é o nervo olfatório. Ele é um nervo par responsável por conduzir impulsos olfatórios. Seu comprometimento afeta a nossa capacidade olfativa, que pode ser perdida, aumentada ou distorcida. Agora iremos fazer uma ligação entre o nervo olfatório e a Covid-19. Assim que surgiram os primeiros casos, os pacientes relataram sintomas como febre, cansaço e dificuldade para respirar. Conforme o vírus foi avançando, originando uma pandemia, outros sintomas foram surgindo, como a perda de olfato. Isso ocorre porque o nariz é uma das portas de entrada para o vírus, atingindo o bulbo olfatório, que é onde o nervo olfatório termina. Por isso, ocorre a anosmia, ou seja, a perda de olfato em pacientes com Covid-19. Então, ao atingir o sistema nervoso periférico, que é formado por gânglios e nervos, os pesquisadores acreditam que o vírus consegue acessar o sistema nervoso central, provocando AVC hemorrágico e isquêmico, por exemplo. Isso foi observado em pacientes jovens com menos de 50 anos. Esse estudo que mencionamos foi realizado pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que estão procurando entender essa relação, mas são especulações e ainda precisam de estudos mais aprofundados. Esperamos que esse trabalho possa ajudá-los. Tchau!